Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 19º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde, como sempre, irei fazer aqui a análise de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 grandes álbuns, 5 grandes álbuns de facto. 4 deles são álbuns que eu venero completamente e o outro, embora goste bastante, não tanto como os outros 4, mas tinha que o trazer aqui porque é um álbum essencial, nomeadamente da música portuguesa. Portanto, começando aqui pela primeira recomendação de hoje, começa logo em grande. Portanto, primeira recomendação de hoje, os Coldplay com o seu álbum de estreia Parachute. O que é que há a dizer aqui do Parachute Coldplay? Não há muito a dizer. Isto, como disse, foi o álbum de estreia dos Coldplay e não podiam ter começado da melhor forma. Começaram logo em grande. Deste álbum saíram 4 singles, mas eu sinceramente este é daqueles que eu recomendo ouvi-lo todo porque não tem músicas más. Don't Panic, Shiver, Sparks, Yellow, Trouble, Everything's Not Lost. O álbum é francamente todo bom. A crítica aqui foi muito boa, mesmo muito boa. Tanto é que ganhou o prémio nos Brit Awards e o Grammy para melhor álbum de música alternativa nos Estados Unidos. Chegou a número 1 na tabela do Reino Unido. Nos Estados Unidos, talvez pelo facto de serem britânicos e ser o primeiro álbum deles, a classificação que atingiram não foi assim tão boa. Chegou no número 51 nos Estados Unidos. Mas atenção, ele ganhou o prémio Melhor Álbum do Ano para algumas revistas da especialidade, nomeadamente a New Musical Express e a Q. Eu já tinha trazido aqui um álbum dos Coldplay, o segundo álbum. Era o único que eu tinha em vinil. Este Parachutes tenho desde a semana passada. Eu adoro os 2 primeiros álbuns deles, quer este, quer o segundo. Adoro. Não consigo definir qual deles gosto mais. Isto é mesmo 50-50. Eu diria que se tivesse que definir uma preferência, daria 50,01 aqui ao Parachutes, ao álbum de estreia, e daria 49,99 ao segundo. Mas adoro também bastante o segundo. E tal como disse no vídeo em que apresentei o segundo álbum, eu na altura pensava que os Coldplay poderiam ser uma das minhas bandas preferidas de sempre, porque adorei os 2 primeiros álbuns. Mas depois, eu acho que eles repetiram em demasia a fórmula de sucesso. Talvez, eventualmente, para agradar às massas, e eles são uma banda de massas, são uma banda a nível mundial, das maiores atualmente. Mas eu cheguei a um ponto, e foi comprando os álbuns posteriores deles, mas foi perdendo o entusiasmo aqui com os Coldplay. Tanto é que o último álbum deles, penso que é de 2018, e esse até já nem eu comprei. Eles vão lançar um álbum brevemente, aqui a cerca de 15 dias, e espero que possa estar enganado relativamente a eles e que regressem em grande para mim, para me tornar novamente um grande fã dos Coldplay. Portanto, primeira recomendação de hoje, um grande álbum, os Coldplay com o seu álbum de estreia Parachutes, álbum de 2000. A segunda recomendação de hoje é de uma banda que é das bandas que eu mais gosto atualmente, mas como já disse em vídeos anteriores, e este penso que é o 4º álbum que trago deles em vinil, tal como já disse em vídeos anteriores, é das bandas que eu mais gosto atualmente, mas se calhar há pouco mais de um ano até lá era um apreciador da música deles, mas não com a intensidade que sou atualmente neste último ano para cá. Portanto, segunda recomendação de hoje, os Rolling Stones com o seu álbum de 1978, Some Girls. O que é que há a dizer aqui do Some Girls dos Stones? Este álbum é o 14º álbum de estúdio dos Rolling Stones no Reino Unido e o 16º nos Estados Unidos. Isto parece assim um bocadinho difícil de perceber, mas tem a sua lógica. Portanto, nos anos 60 havia a distinção entre os álbuns lançados pelos Stones no Reino Unido e nos Estados Unidos. Por isso é que há aqui uma discrepância
entre o número de álbuns lançados pelos Stones. Daqui saíram 4 singles, mas eu sinceramente não consigo destacar. Elas valem todas pelo seu conjunto, tal como aqueles considerados as obras-primas dos Stones, o Sticky Fingers e o Exile on Main Street, que valem pelo seu todo. Este também vale pelo seu todo. E este álbum veio calar muitos críticos, porque dizia-se, portanto, aqui nesta fase de 1978, dizia-se que os Stones poderiam estar em declínio, e o que é certo é que 43 anos depois eles ainda cá andam, e em grande. Eu vi um vídeo do Mick Jagger, do vocalista, num concerto a semana passada, 78 anos, o homem está aí para durar. Portanto, os Stones recomendam-se, mesmo com a idade que têm, ainda estão aí para durar. Mas esses que estavam em declínio, porquê? Porque eles tinham lançado, assim, no início dos anos 70, como já disse, tinham lançado as suas grandes obras-primas, o Sticky Fingers e o Exile on Main Street, foram lançados seguidos no início dos anos 70. Depois lançaram 2 ou 3 álbuns de estúdio que não eram ao nível nem do Sticky Fingers nem do Exile, mas eram bons álbuns mesmo. Eu acho que os Stones não têm maus álbuns, eventualmente poderá ter ali um ou outro, mas esses álbuns que vieram suceder ao Sticky Fingers e ao Exile on Main Street eram bons álbuns, não ao nível dos outros dois. Mas pronto, isso foi logo motivo de conversa, que eventualmente os Stones podiam estar em declínio. E depois estamos ali numa fase em que tinha surgido a música disco e estava a surgir o punk. Poderia-se dizer que os Stones estavam a começar a ficar condenados por engano. Erro absoluto, porque os Stones aqui em 1978 lançaram um grande álbum. Ele chegou a número 1 na tabela dos Estados Unidos e a número 2 no Reino Unido. E é o único álbum dos Rolling Stones nomeado para um Grammy nos Estados Unidos. É o primeiro álbum dos Stones com o guitarrista Ronnie Wood a tempo inteiro, como membro oficial da banda, apesar dele em álbuns anteriores já ter colaborado, mas a tempo inteiro é o primeiro álbum dos Stones com o Ronnie Wood a tempo inteiro nas guitarras. A crítica aqui foi muito boa mesmo, portanto isto veio calar as críticas que dizia-se que eles eventualmente poderiam entrar numa fase de declínio. Na tal lista dos 500 melhores álbuns sempre, que eu costumo referenciar para a revista Rolling Stone, ele aparece nessa lista, um bocadinho aqui mais para baixo, mas aparece na lista, aparece num lugar número 468. E é considerado um dos melhores álbuns da carreira dos Stones. Eu, como já disse, este penso que é o 4º álbum de estudo que eu trago aqui dos Stones. Eu na semana passada trouxe o álbum de 1981, o Tattoo You. Eu pessoalmente gosto mais aqui do Some Girls. Eventualmente o Tattoo You tenha um grande hit dos Stones, o Start Me Up, que é conhecido mundialmente. Este aqui não terá assim nenhum hit desse calibre, mas no seu todo para mim, a opinião pessoal, é francamente melhor que o Tattoo You, que é um grande álbum. Atenção, os Stones não têm maus álbuns, eventualmente poderá haver ali um ou dois que não sejam tão bons, mas maus álbuns os Stones não têm, está bem? Portanto, segunda recomendação de hoje, uma banda que eu gosto bastante, como já disse em vídeos anteriores, se calhar há pouco tempo, pouco mais de um ano, os Rolling Stones, com o seu álbum de 78, o Some Girls. Eu dos Stones, como já disse nos outros vídeos, completei recentemente a discografia completa em CD, que é bastante extensa. Em vinil eu estive a fazer uma arrumação na minha coleção de vinis e estive a contabilizá-los. Tenho exatamente 20 vinis atualmente dos Stones, 10 álbuns de estúdio e 10 entre compilações e álbuns ao vivo. E se calhar há pouco mais de um ano tinha 3 ou 4, portanto tenho investido bastante neste último ano nos Stones. A terceira recomendação de hoje é a tal que eu, de música portuguesa, não gostando tanto como aos outros 4 álbuns que trago aqui hoje, tenho que dar uma palmatória. Este é um álbum essencial da música portuguesa. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Chutes e Pontapés, com o seu
Circo de Feras, álbum de 1987. É assim, não há muito a dizer aqui do Circo de Feras dos Chutes e Pontapés. Para muitos é o melhor álbum de sempre da música portuguesa. Para mim não é. Para mim não é. Mas tenho que admitir que é um álbum fundamental e percebo e aceito perfeitamente que eu acho o melhor de sempre da música portuguesa. Na minha opinião pessoal, é o Rock in Rio de Ouro do GNR. Também, quando muito, porque o GNR são a minha banda portuguesa de eleição. É o terceiro álbum de estúdio dos Chutes e Pontapés e um dos mais importantes da carreira, se não o mais importante da carreira. E mais importante do rock de sempre em Portugal. Foi o primeiro álbum dos Chutes a entrar no top em Portugal. Foi o primeiro álbum dos Chutes também lançado pela nova editora. Entraram para uma editora grande. E isso notou-se muito na qualidade da gravação sonora. E tenho aqui músicas que são verdadeiros hinos da música portuguesa. Contentores, Não Sou o Único, Na América, Circo de Feras. Tenho aqui grandes músicas dos Chutes e Pontapés. Mesmo eu sou apreciador de Chutes, não sou um grande fã de Chutes, tenho que admitir que este é um grande álbum. E também o tenho recente, há cerca de uma semana, veio junto com o dos Coldplay. Terceira recomendação de hoje, os Chutes e Pontapés com o seu álbum Circo de Feras, álbum de 1987, como disse. A quarta recomendação de hoje é de uma banda que eu já disse também em vídeos anteriores. É a minha segunda banda de eleição, portanto, a primeira é inquestionável, é os The Cure, e a segunda é claramente esta. Eu já trouxe aqui dois álbuns deles, um deles um dos três álbuns da minha vida, e este aqui já o devia ter trazido aqui há mais tempo e tem passado. Portanto, quarta recomendação de hoje, os Radiohead com o seu álbum In Rainbows. Álbum de 2007. Eu, como já disse, os Radiohead são a minha segunda banda preferida de sempre. Este é o seu sétimo álbum de estúdio e daqui saíram 3 singles. O Radiohead, tal como os Cure e tal como vários outros, tenho a discografia completa. Em CD, em vinil, só tenho mesmo este é o terceiro vinil que trago aqui. São os 3 vinis que eu tenho dos Radiohead. E eles incorporaram aqui, introduziram aqui neste álbum instrumentos adicionais que não traziam nos álbuns anteriores, nomeadamente eletrónicos, pianos, cordas. Eles mudaram aqui um bocadinho o seu estilo musical e diversificaram-se. Lá está, é um bocadinho o contrário dos Coldplay. Os Radiohead não tem sinceramente um álbum mau. Eu gosto de todos, porque souberam-se diversificar, souberam-se atualizar e se calhar perderam um bocadinho com isso porque não se tornaram uma banda de massas tão grande como os Coldplay, mas para mim são muito mais importantes com os Coldplay. A crítica aqui neste álbum foi completamente unânime. Ele ganhou o Grammy também de melhor álbum de rock alternativo nos Estados Unidos e ganhou o prémio de álbum do ano também para várias revistas da especialidade. Na tal lista dos 500 melhores álbuns de sempre para a revista Rolling Stone também está lá, como é óbvio, está no lugar número 387. Atenção que os Coldplay têm 5 álbuns nessa lista dos 500 melhores álbuns de sempre. Portanto, isso diz muito da importância aqui dos Radiohead. E chegou a número 1, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos. Portanto, é uma banda que eu adoro, venero completamente. E, como já disse, é a minha segunda banda de eleição. Portanto, quarta recomendação de hoje, os Radiohead com o seu In Rainbows, álbum de 2007. A quinta e última recomendação de hoje, aquela que eu trago sempre em CD. Este é daqueles que eu gostaria muito de ter em vinil. Eu por exemplo, acho que há 2 vídeos atrás trouxe um álbum em CD dos do War on Drugs, que disse com muita pena minha, ainda não o tinha em vinil. Entretanto, a semana passada, juntamente
com dois que apresentei aqui hoje, consegui esse álbum em vinil dos The War on Drugs. Portanto, este aqui estou a dizer que o quero ter em vinil e quando tiver a oportunidade disso, certamente que o irei ter. Portanto, quinta e última recomendação de hoje é a que trago habitualmente em CD, os Zero Seven, com o seu álbum Simple Things, álbum de 2001. O que é que há a dizer aqui dos Zero Seven? E havia muito a dizer. É o álbum de estreia dos Zero Seven e daqui saíram 5 singles, mas este é um bocadinho à semelhança da maior parte dos que trouxe aqui hoje. É todo bom, vale mesmo pelo seu todo. Eu se tivesse de destacar aqui uma música, até porque muita gente se calhar não conhece os Zero Seven, eu destacava a mais conhecida aqui do álbum, que é a Destiny. A crítica aqui foi muito boa, francamente, muito boa. Um álbum de estreia que também começaram logo em grande. Isto aqui é uma mistura de chill out com eletrónica, mas quem não conhecer tem que ouvir, porque isto é muito agradável de se ouvir. Eu digo, ele é classificado como uma mistura de chill out com eletrónica, mas eu vejo aqui também uns traços de trip hop e de acid jazz. Ele chegou a 28º lugar no Reino Unido e foi nomeado para o Mercury Prize Award. Eles foram aqui muito comparados nesta fase, quando lançaram este álbum, a outra banda, ao Zero, com o seu Moon Safari. O Moon Safari é um grande álbum do Zero. E é um álbum muito, muito diversificado. Tanto é que tem 3 vocalistas ao longo do álbum todo. Uma delas bastante conhecida, na altura ainda não era conhecida, mas atualmente é muito conhecida, a Sia, que entrou, penso que, nos 3 primeiros álbuns dos Zero Seven. Eles têm 4 álbuns e tenho-os a todos. Eventualmente o que eu gosto mais, eventualmente não, com toda a certeza, o álbum que eu gosto mais aqui é este aqui, o Simple Things. E é uma banda que eu não ouço falar assim tanto. Curiosamente, aquele amigo que referenciei, que é meu amigo há relativamente pouco tempo, mas com o qual eu tenho uma grande amizade hoje em dia, o Miguel Monteiro. Ele também é um grande fã aqui do Zero Seven, portanto é para grande agrado meu. Nós temos bastante coisas em comum em gostos musicais e ele é um grande fã aqui do Zero Seven e temos falado aqui bastante no Zero Seven e de facto é incrível como é que fala-se tão pouco do Zero Seven e eles têm álbuns fabulosos mesmo, fabulosos. Portanto, este é daquelas recomendações para a qual eu peço especial atenção por não ser tão conhecida como deveria ser, pelo menos cá em Portugal. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, um álbum para o qual eu peço especial destaque, os Zero Seven com o seu álbum de estreia, Simple Things, álbum de 2001. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.